Entendendo a Bíblia em boa companhia e os ingratos, rebeldes, itinerantes indignos sem rumo no meio de um deserto. Pessoas que acabaram de ver muitas bênçãos dos céus em suas vidas, mas olham apenas para o podre. Fedem, não estão em proximidade com o bom e com o belo, só sabem reclamar. Bem, aqui está a experiência de um povo que havia acabado de contemplar com mão poderosa a libertação de Deus, de um povo que saía do Egito com mão forte de Deus, se libertava da escravidão e caminhava rumo a Canaã, a terra prometida. Não eram poucos os sinais, as 10 pragas que afligiram os egípcios. Suas sandálias não se gastavam, sua roupa também não, e o seu pão era certo, a sua água também. Caía dos céus todos os dias, na viração do dia, no horário que, aliás, Jesus costumava visitar Adão e Eva, na viração do dia, na hora da brisa do dia, com o orvalho caía também o maná. O maná, um pequeno grãozinho que parecia-se uma resina e que tinha um sabor de bolo de mel feito com azeite de oliva, o melhor da terra, o melhor que eles sempre procuraram no seu cultivo, estava ali dado diante deles, o pão dos anjos. Tudo estava com um pleno cuidado. Deus o cercava com um fogo pela frente, por trás, por todos os lados, protegendo dos seus inimigos. E estavam, portanto, gozando da bênção direta de Deus. Mas alguns que vinham com o povo não eram do povo, eram estrangeiros, diz a palavra de Deus, entenderam por reclamar, sentiram saudades das coisas do Egito. Na caminhada rumo aos céus, muitas vezes nós também sentimos saudades do mundo do pecado. Olhamos para trás e, como Sara, que foi fulminada quando olhou para trás, em Sodoma e Gomorra, ela saindo de lá, conduzida por anjos, não olhou para frente nem para os anjos, não obedeceu e olhou para trás. Há pessoas inquietas, rebeldes. A rebeldia faz parte das pessoas que desobedecem. A inquietude, elas são agitadas, não conseguem parar, elas não conseguem pensar nem refletir, agem por impulso, por emoção. Por isso estavam seguindo o povo de Israel. Viram os potentosos milagres, a força do Deus de Israel, mas no seu coração ainda traziam as mazelas do Egito. Davam glória junto com os filhos de Deus, mas a sua glorificação era da boca para fora. Estavam todos eles contaminados com as panelas de carne do Egito. É uma triste história, mas que nos traz uma verdade presente. Uma verdade presente que foi registrada também por Paulo, milênios depois, 60 anos depois de Cristo, é ele quem diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Você acha que nós estamos vivendo o final dos tempos dessa terra? Então essa mensagem é para você, os sinais estão aí. Novamente nós vemos os milagres de Deus em nos manter num mundo instável, com ventanias, um sol escaldante que põe fogo em certas partes da terra, todos os sinais da volta de Jesus presentes, mas nós caminhamos em segurança nesse deserto. Alguns, todavia, ouvem a voz daqueles que se queixam e tendem a caminhar com eles em reclamações. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra aberta para podermos entender, compreender e atender os vossos comandos, para que nós sejamos felizes aqui na terra e tenhamos a felicidade prometida na nova Canaã. Guarda-nos do mal, abençoa os que estão participando, que todos se encham do Teu Santo Espírito e possam assim fluir e fazer dessa nova terra a terra feliz, onde a canção será o cântico dos salvos, o louvor de todas as suas criaturas. Guarda-nos do mal, portanto, em nome de Jesus. Amém. O mal permeia, ele está à nossa volta, ele é tirano e não perde tempo. Nós vemos aqui na nossa lição que quem nos dará de comer desta carne, da carne? Eles lembravam-se dos peixes que comiam de graça no Egito. Quem eram eles, senão alguns dos que estavam infiltrados entre o povo de Israel? Comovidos, impressionados com os milagres, esperando também as dádivas, eles não se contentavam e lembravam da deusa Hatmeshit,
Era a deusa do Nilo, a deusa que era representada por um peixe, uma mulher com cara de peixe, ou coisa semelhante. Essa produzia então os festivais. Os egípcios se prostravam a ela diante do Nilo e serviam peixes de uma forma festiva, congratulando, comemorando o deus peixe. E então eles comiam de graça e estavam agora lançando em rosto do Senhor o vil maná, aquele pão que não sai dos nossos olhos. Estamos secos de tanto olhar esse pão seco, esse vil maná. Queremos carne, queremos das coisas que as deusas, os deuses do Egito nos davam. Ora, essa conversa ela era um tanto quanto esquisita, porque o povo se queixava a Moisés e Deus respondia. Deus falava com Moisés sobre o povo de Moisés e Moisés se reportava a Deus como o povo de Deus que estava queixoso. A história é bem interessante e se traça de uma forma assim, até hilariante, né? Porque ela nos mostra diante desta tragédia o como que cada um responde a essas acusações. Nossa alma está seca, esqueceram-se da escravidão. Por quê? Porque aqueles que se levantaram para dizer do vil maná e queixando-se da falta dos peixes eram justamente os que não eram escravos, mas que seguiram com o povo, viram a libertação deles e seguiram com eles. O povo escravo se contaminou e logo esqueceu das muitas bênçãos e da escravidão, mas lembraram-se do sabor das festas idólatras, das orgias e bacanais propiciadas por aquelas festas carnavalescas que o Egito propiciava junto com o peixe, junto com a carne, junto com a gula, todo tipo mais de pecado. É o registro que nós temos aqui em Números capítulo 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. A quem eles se queixaram? Aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se o fogo da parte do Senhor, queimou entre eles e os consumiu algumas extremidades do acampamento. Aquele fogo protetor que ficava nas extremidades do acampamento, que impedia que os inimigos avançassem por sobre eles, agora passava a consumir aqueles que estavam nos arrebaldes. Quem eram os que estavam nos arrebaldes? Ora, no centro estava ali o tabernáculo, as tribos e os estrangeiros ao redor. Os queixosos, os estrangeiros, foram os que foram consumidos pelo fogo, o fogo da ira de Deus. Então o povo clamou a Moisés e este orou. Então orou ao Senhor. Vamos lembrar aqui Jó, capítulo 42, verso 8 e 10, quando então Jó orou para aqueles seus amigos que estavam o acusando tanto quanto Satanás o acusava nos céus. Os amigos o acusavam na terra, mas foi a intercessão de Moisés, que mais de uma vez, e a intercessão de Jó, e a de Jesus, e a de você, a intercessão para aquelas pessoas que dependem da tua oração, para serem felizes, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o fogo os extinguiu-se. Depois da oração de Moisés, o fogo extinguiu-se. Um bando de estrangeiros, verso 4, que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós não nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, não vemos nada a não ser este maná. Este vil maná, como diz noutra tradução, queixavam-se como se fosse uma coisa ruim, o alimento no próprio deserto. Não tinham eles capacidade de produzir pela agricultura seu próprio alimento. Não tinham seus rebanhos força para alimentar 600 mil homens queixosos de carne. Então Moisés fala sobre isso e Deus diz: diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Esse verso da Bíblia me soa estranho. Consagrem-se para comer carne. Se o alimento próprio de Deus era um alimento sem carne, como compreender isso? Bom, continuamos aqui. Ah, se tivéssemos carne para comer. Verso 5. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias. Ora, então nós vamos ver que o maná, lá no verso 8, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Era semelhante à semente do coentro e parecido com uma resina pequenininha, fininha.
Essa resina, então, era pulverizada a pés ou amassada para fazer pães, bolos e os pratos principais daquele povo que atravessava o deserto. Moisés ouviu. Opa, nós vemos no verso 1. O povo se queixou e Deus ouviu. Vemos no verso 8, Moisés ouviu. Então, verso 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Já não eram mais os estrangeiros, mas contaminados estavam a propalar uma ideia de abominação, uma ideia de queixa, uma ideia de blasfêmia contra Deus. As famílias queixando cada um a sua entrada e a sua tenda, então acendeu-se a ira do Senhor e pareceu mal a Moisés. Moisés também viu a maldade dos homens. Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem os concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma carga, um recém-nascido, para levá-los à terra prometeste, sob juramento a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne de comer. A queixa contra Deus, logo também foi uma queixa contra Moisés. A queixa dos estrangeiros, logo também foi a queixa do povo de Deus. É o que veremos amanhã, a contaminação das ideias, o efeito constelação da psicologia, agindo sobre uma ideia de energia negativa, de um pensamento negativo, ruidoso e blasfemo, inquieto e rebelde. Então, diga ao povo, verso 18, verso 17, eu descerei e falarei com você, tirarei o espírito que está sobre você e o porei sobre eles, sobre os ajudantes que Moisés pedia. Diga ao povo que consagre-se que amanhã vocês comerão carne, verso 18. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão e vocês morrerão. Por quê? Vamos ver o que acontece logo mais adiante. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder. Moisés passa a dizer, Senhor, de onde vou tirar tantos rebanhos? Ele estava preocupado em ele dar carne. O Senhor prometeu carne. E Moisés, de onde que eu vou tirar carne? De onde que o Senhor vai tirar carne? Cadê o rebanho? Cadê? Cadê onde está aqui a carne? Bom, então diz aqui, verso 22, será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Esse povo sedento de carne, não há carne que baste. Mas a resposta vem do Senhor. Então Moisés saiu e contou com o povo. O Senhor tinha feito reunir 70 autoridades. O Senhor, então, vai produzindo ali uma série de atitudes e o Espírito Santo passa a atuar. Verso 28, Josué, filho de Nun, passa a se manifestar. 29, Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera o povo todo fosse profeta, com que o Senhor pudesse em seu espírito neles. Ali então havia um movimento de consagração da parte de uns e de murmuração da parte de outros. Os 70 líderes se unem no poder do Espírito concedido a Moisés. Repartido com eles, agora estavam numa liderança firme com Deus. Enquanto isso, o povo continuava a murmurar. Verso 31, o Senhor envia carne. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada que nós podemos perfeitamente entender como 30 quilômetros. 30 quilômetros cobertos de 90 centímetros de carne. E eles passaram a encher, cada um não encheu menos que 10 barris de 200 quilos de carne. Puseram-se a secá-las e quando estava a carne ainda em seus dentes, morreram por uma praga. Não é muito distante, diferente do que estamos vendo hoje, uma praga que vem do consumo de animais imundos. Mas ali eram as codornizes. As codornizes, durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos que 10 barris. Bom, mas estava, enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, verso 33 do capítulo 11 de Números. Enquanto a carne estava entre seus dentes e antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e os feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kibroté Hataavá.
porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Dominados pelo pecado, dominados pela gula, pela saudade das festas, das orgias bacanais, sexuais, carnavais do mundo, da adoração de ídolos, eles ainda se lembravam. Por isso foram esquecidos no deserto. Ali então nós vemos por que Paulo se lembra disso com tanta dor e tanta amargura, mas com tanta força na sua repreensão. E vemos capítulo 10 de 1 Coríntios. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Olha que maravilha, ele está lembrando de que todos passaram pela nuvem, anjos, o próprio Cristo estava fazendo sombra com a nuvem no sol escaldante do deserto. No frio da noite, aquela nuvem fumegava, era o fogo de Deus, e então eles estavam batizados pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, a rocha com que Moisés feriu e seguiu com o povo, uma rocha que andava vertendo água. Não era pouca água, era água para 600.000 israelitas e em todos os seus animais que com eles estavam. Era um rio caudaloso, bênção sem medida. Quando Deus derrama, são quilômetros de bênçãos. Ele não derrama pouquinho, não. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras, veja, o pecado da idolatria estava presente naquela comilança. Era justamente a deusa peixe. Como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova. Lembra-se, não tentarás o Senhor teu Deus, foi o que disse Jesus ao diabo. E agora aqui não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. A serpente, o símbolo do pecado que vai ferir o calcanhar, matou aqueles idólatras, aqueles apóstatas, aqueles que estavam deslumbrados com a religião, mas que não traziam a religião no coração. Falsos adoradores de Deus, adoradores dos falsos ídolos e seguidores das suas paixões. Segue então. Não se queixem como alguns deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, repete Paulo, enfatiza Paulo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Bênçãos que vêm do alto sem medida, bênçãos que nós repartimos e contemplamos. Não estamos queixosos por deixar as gulas do pecado, as malvadezas, as abominações sexuais, se prostrar diante de ídolos. Os ídolos que construímos para nós não nos fazem sentir saudades. Temos sim saudade do lar, saudade de Jesus. Caminhamos para lá por esse deserto, certos de que o nosso pão e a nossa água serão certos, pois Jesus, a rocha eterna, nos susterá com sua vertente inesgotável, e o pão dos céus não deixará de cair, como foi até a beira de Canaã. Só parou essa bênção quando estavam as portas da terra cultivável dentro da Canaã. Por isso as bênçãos do Senhor também nos seguirão. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Um pouquinho antes você deve ter assistido 5 minutos Vem e Entende, um programa que resume essa programação todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir e fazer deste mundo um mundo de banquete em Cristo. Que Deus te abençoe.